Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Igor Loureiro da Degrau Cultural. Estou aqui para poder corrigir o nosso simulado do Colégio Pedro II na disciplina de Noções de Administração para bater um papo com vocês sobre o que rolou nesse simulado acerca de administração geral, gestão de pessoas e também de recursos materiais. Tenho certeza que você se deu muito bem no simulado e que com certeza gabaritou não só minha matéria como todas as demais, tá? Vamos então iniciar a nossa correção do simulado, iniciando pela questão número 51. Acompanhem comigo. A organização formal é caracterizada pela divisão do trabalho, especialização, hierarquia, amplitude administrativa e racionalismo. Ela pode ser estruturada por meio de 3 tipos: linear, funcional e Lean Staff. Assinale a alternativa, preste atenção, incorreta, quanto aos tipos de organização. Letra A. Na organização funcional, a autoridade é funcional ou dividida, com linhas diretas de comunicação, descentralização das decisões e ênfase na especialização. Está certo. Afinal, quando nós falamos em organização funcional, vamos lembrar com naturalidade das ideias de Taylor na administração científica, perceber que Taylor, através de um aspecto importante da organização racional do trabalho, que era a supervisão funcional, acreditava na questão da autoridade funcional, ou seja, percebendo que um operário daquele período poderia ser assistido por mais de um supervisor, por mais de uma autoridade, dando essa ideia de autoridade funcional ou até mesmo uma autoridade dividida, em que era principalmente enfatizado a questão da especialização, coisa que Fayol já pensava bem diferente, porque ele privilegiou a relação da hierarquia dentro de uma organização linear, e também a questão da velocidade nessas questões da linha direta de comunicação, promovendo a descentralização das decisões, bem diferente do conceito de Fayol, que a autoridade era centralizadora, né? E existia uma lentidão muito grande em relação a essas linhas de comunicação que eram totalmente formais. Letra A, então, está correta. Vamos agora à análise da letra B. Na organização Lean Staff, existe a fusão da estrutura linear com a estrutura funcional, permitindo coexistência de linhas formais de comunicação com a prestação de assessoria funcional. Também está correto, porque a organização Lean Staff, a grande ideia proposta pelas principais bancas de concursos públicos do nosso país é de colocar a coexistência entre os órgãos de linha e os órgãos de assessoria, entre a questão do staff, principalmente focando a questão da especialização técnica e também a questão da estrutura linear, ou seja, da organização linear, ainda privilegiando uma relação de cadeia de comando. Portanto, a letra B está correta. Letra C. Na organização Lean Staff, existe a separação entre órgãos operacionais, que também são chamados de órgãos executores, que são os órgãos de linha, e órgãos de apoio, de assessoria, que são os órgãos de staff, permitindo a coexistência da hierarquia de comando e da especialização técnica. Acabei de citar isso para vocês. Então, a letra C também está correta. Logo, a alternativa incorreta, por eliminação, é a letra D. Mas vamos perceber o que está incorreto nessa alternativa. Na organização linear, e você vai lembrar que linear, ideia de Fayol, não se esqueça disso, porque a sua banca pode contextualizar na hora da prova. Na organização linear, a autoridade é única e baseada na hierarquia, beleza? Com linhas informais de comunicação, centralização das decisões e aspecto piramidal. O erro está aqui, ó, com linhas formais e não com linhas informais de comunicação. Porque se fosse na organização linear, a autoridade é única e baseada na hierarquia, com linhas formais de comunicação, centralização das decisões e aspecto piramidal, estaria correto. Mas eu, na maldade, para ver se você está prestando atenção na hora de uma prova, que é exatamente a ideia do simulado, ao invés de colocar linhas formais, eu coloquei linhas informais no meio da frase para você não perceber. Portanto, a resposta incorreta é a letra D. Delícia de questão. Acertamos, então,
essa primeira, que é a questão 51, tá ok? Vamos para a próxima, não fique chateado comigo, tá? Eu preciso fazer isso porque são testes, porque a banca pode promover esse tipo de situação, portanto, muita atenção nas alternativas para você não bobear. Vamos lá agora para a questão número 52 do seu simulado. Segundo a abordagem neoclássica da administração, são funções do administrador. Opa, calma aí, Igor. Eu acho que existem duas possibilidades quanto às funções do administrador. Porque tem a abordagem clássica, que são 5 funções do administrador de acordo com o Fayol, e tem a neoclássica, que são 4 funções do administrador. Galera, se for perguntado de acordo com a abordagem clássica, as funções são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Exatamente o que se encontra na letra A. Porém, enfatizei no simulado, segundo a abordagem neoclássica, se é neoclássica, são 4 funções. Então, a letra A estaria correta se fosse na clássica, mas a questão pede a neoclássica. Portanto, na neoclássica são 4. Quais são elas? Planejamento, organização, direção e controle. Portanto, planejamento, organização, direção e controle é o que você encontra facilmente na letra C. Ah, professor, tá errado então a letra A? Tá errado porque ele está pedindo abordagem neoclássica. E se pedisse abordagem clássica? Aí estaria correta a letra A e a letra C estaria incorreta, tá ok? Como ele pede neoclássica, é o pode ser. Planejamento, organização, direção e controle. Gabarito, letra C de certo. Belezinha? Vamos agora para a próxima questão. A questão de número 53. Já saindo do gancho da administração geral para poder entrar no gancho da gestão de pessoas. São desvantagens do recrutamento externo, exceto... Opa! Então eu já sei que aqui existirão desvantagens do recrutamento externo e tem alguma coisa aí que está errado, que não diz respeito a uma desvantagem. Vamos analisar para perceber qual é a resposta dessa questão 53. Letra A. Processo lento de recrutamento. Lembrando que recrutar representa você atrair candidatos. Se estamos falando em recrutamento externo, é em atrair candidatos que estão fora da empresa. Se você trata um recrutamento externo e implanta para a sua empresa, você está captando mão de obra externa que não atua na sua empresa e esse processo tem como desvantagem ser um processo mais oneroso e, consequentemente, mais lento. Porque se você decide recrutar internamente, aproveitando pessoas que já atuam na sua empresa, esse processo seria mais veloz comparado ao recrutamento externo. Então, no externo, se você traz pessoas de fora para dentro, esse processo é mais lento e isso é considerado uma desvantagem. Então, a letra A é uma desvantagem do recrutamento externo. Letra B é mais caro. Acabei de comentar, realmente. No externo, ele é mais lento e ele é mais oneroso. Porque no interno, você já aproveita a mão de obra que já está na empresa e muitas vezes nem tem custo para poder atrair esses candidatos. Ou seja, no recrutamento externo, também é uma desvantagem ele ser considerado mais caro, porque você tem despesas com anúncios e também com empresas de recrutamento. Na letra C, eu coloquei que, a princípio, o recrutamento externo ele é menos seguro do que o interno. Isso está correto, é uma desvantagem. A partir do momento em que você traz alguém de fora para dentro da sua empresa, você não conhece essa mão de obra, ela não está acostumada com a cultura da empresa, com a realidade que ela vai encontrar pela frente. É uma aposta que você está realizando, por mais que ela tenha a aptidão necessária para ocupar esse cargo, é um desconhecido. Então, a princípio, é menos seguro do que o recrutamento interno, porque no recrutamento interno você já conhece a sua mão de obra, a pessoa já está adaptada à realidade e à cultura da empresa. Então, isso também é considerado uma desvantagem do recrutamento externo. A princípio, é menos seguro. A princípio, tudo bem? Não podemos também generalizar. Letra D é o nosso gabarito. Reduz a fidelidade
das pessoas que já trabalham na empresa, porque você está trazendo alguém de fora para dentro, então reduz a questão da fidelidade dos seus funcionários e reduz a desmotivação interna. Tá aqui o erro. E reduz a motivação interna do funcionário ao oferecer oportunidades a candidatos de fora da empresa, que a princípio são considerados como pessoas desconhecidas. Galera, preste atenção. Se tivesse reduz a fidelidade e a motivação interna do funcionário ao oferecer oportunidades a candidatos fora da empresa, é uma desvantagem. Só que quando eu falo em reduzir a desmotivação, se eu reduzo a desmotivação, é porque essas pessoas se encontram motivadas. E isso é um erro, porque se eu estou trazendo alguém de fora para dentro da empresa, qual é a ideia? Quem está dentro se sente desmotivado. Não existe essa redução da desmotivação, tudo bem? Então o gabarito é a letra D de dado. Não é uma desvantagem no recrutamento externo, por causa da expressão desmotivação. Peguei pesado mesmo, né? Tudo bem, desculpa, mas o gabarito aqui é a letra D, beleza? Continuando. Próxima questão, questão número 54, vamos à análise. Vamos lá. Tema muito relevante, qualquer prova de administração, principalmente a parte de gestão de pessoas, motivação. A motivação pode ser justificada como estado interior, que induz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta. Vamos lá, eu sei que vocês estão motivados, doidinhos para passar para o Pedro II, eu tenho certeza que isso vai acontecer porque você está no lugar certo. Letra A diz o seguinte: a motivação refere-se ao impulso que leva à ação, sendo ele, ou seja, o impulso, apenas interno. Está errado, porque esse impulso pode ser interno ou externo, através do processo de motivação intrínseca ou extrínseca. Esse impulso pode ser originado a partir dos seus processos mentais, que é internamente, ou provocado pelo ambiente, que é uma questão externa. Então, a letra A está errada, assim como a letra B, porque na letra B eu coloquei que a motivação refere-se ao impulso que leva à ação, sendo ele apenas externo. Também está errado, porque pode ser interno ou externo. Letra C, a motivação é cíclica, beleza, e começa por uma necessidade. É isso mesmo, que sempre leva à satisfação, alcançando o estado de equilíbrio interno. Sempre? Não, nem sempre. Quando você gera um estímulo, quando você cria uma necessidade, você tem o desejo de satisfazer essa necessidade. Só que muitas vezes essa necessidade ela não consegue ser satisfeita, logo ela é frustrada ou até mesmo compensada. Então o erro da letra C está na expressão sempre. Sempre não, nem sempre. Então, galera, a alternativa correta será a letra D. A motivação é cíclica e começa por uma necessidade, que é a necessidade que você criou de se preparar para um curso preparatório, né? Que é degrau cultural, para passar no Pedro II. E você vai tentar satisfazer essa necessidade e você vai conseguir. Só que nem sempre essa necessidade pode ser satisfeita, que não é o teu caso, tá? Podendo ser frustrada ou compensada, que eu acabei de falar para vocês. Portanto, o gabarito da 54 é a letra D, delícia. Mais um acerto aí pra gente. Belezinha? Vamos então agora para a questão número 55, pegando o gancho da administração de recursos materiais. Vem comigo, ó. Estoque é caracterizado como um recurso ocioso, fica lá paradinho, que possui valor econômico, pois representa um investimento. São classificações de estoques, exceto, letra A, estoque em trânsito, correto? Corresponde à movimentação de materiais de uma unidade para outra. Estoque em consignação, também está correto. É aquele famoso estoque que você pega emprestado do fornecedor para tentar, de repente, utilizar ou comercializar. O que você não utilizou ou não comercializou, se você quiser, você pode devolver para o fornecedor sem nenhum ônus. E, além disso, esse estoque está emprestado para você.
o fornecedor te empresta, então esse estoque não é seu, está emprestado. Esse estoque é do fornecedor, mas está em consignação. Beleza? Letra C. Estoques de produtos acabados são aqueles produtos que já estão prontos para serem distribuídos e serem utilizados, também está correto. Logo, a alternativa é incorreta porque ele pede o exceto. É just in time, porque just in time é uma política de estoque, não é uma classificação de estoque. Just in time é você produzir a quantidade mínima necessária, eliminando os desperdícios, produzindo com qualidade, tendendo a zero defeito. Todo mundo sabe como funciona o just in time, o famoso JIT, mas é uma política de formação de estoque e não uma classificação de estoque. Portanto, é incorreta, o exceto é a letra D. Belezinha? Letra D de dado é o nosso gabarito. Última questãozinha para a gente poder finalizar essa correção do simulado. Questão número 56. Dentre os métodos para previsão de consumo, assinale a alternativa correta. Quando nós falamos em previsão de consumo, podemos citar o método do último período, o da média móvel e o da média móvel ponderada, por exemplo. Letra A. Método do último período. Reproduz o consumo a partir da média aritmética. Tá errado? Porque reproduzir o consumo a partir da média aritmética é o método da média móvel. O método do último período reproduz o consumo do período anterior. Então, a letra A, errada. Letra B, método da média móvel. A justificativa foi essa que a gente acabou de encontrar. Reproduz o consumo a partir da média aritmética. Só que aqui eu coloquei que prevê o consumo a partir da média ponderada. Média ponderada não é média móvel, é média móvel ponderada. Média móvel é média aritmética. Média móvel ponderada é média ponderada. E o último período reproduz o consumo do período anterior. Letra C. Método da média móvel ponderada. A justificativa está aqui, ó, anteriormente. Só que eu coloquei que prevê o consumo a partir da média aritmética. Está errado. Quem prevê o consumo a partir da média aritmética é o método da média móvel. Portanto, a correta é a letra D. Método do último período reproduz o consumo do período anterior. Exemplo, vamos supor que a Integral Cultural tenha utilizado 1000 canetas da cor preta no mês de junho. Logo, se eu utilizar o método do último período, a previsão é que em julho sejam utilizadas 1000 canetas pretas, reproduzindo o consumo do período anterior. Portanto, letra D é a nossa resposta correta. Tranquilo? Galera, foi um prazer, espero que tenham gostado, espero que tenham acertado as questões. Contem comigo sempre, estamos à disposição para poder trabalhar e ajudar vocês, orientá-los da melhor maneira possível para que você que realize o seu sonho de trabalhar como assistente administrativo no Colégio Pedro II. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!